Olá, Álvaro. Oi, Cássia, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então, estamos em isolamento, mas seguimos firme, né, com a vida. A poesia não pode parar, né? A poesia, a arte é que nos dão esse sustento, essa força para continuar. Também o apoio da família, dos amigos. Então, a gente está seguindo aí. O apoio dos leitores, né, Álvaro? Apoio dos leitores, né? Uma saudade enorme de estar em sala de aula, de receber os alunos aqui em casa, né? Que minha casa é um espaço cultural. Ah, isso. Conta pra gente um Então, pouquinho dessa é, tua trajetória aí diferencial aí dos escritores paranaenses, que você é tão aberto que abriu até a própria casa, né, a para os própria seus casa, né? leitores. Conta um pouquinho para nós sobre a tua casa. Então, vou me apresentar formalmente, né? Sou Por Álvaro favor. Postel, poeta curitibano. Tenho 9 livros publicados, são todos de haikai, né? Que é um poema de origem japonesa. A minha casa virou um espaço cultural já faz uns três anos, né? É a Casa Posselt, onde eu recebo as escolas para fazer oficina, bate-papo com os alunos. Também recebo grupo de professoras, né? Já recebi alguns grupos aqui da prefeitura aqui de Curitiba, e já fica o meu convite, né, para quando tudo isso passar, né? Convidando vocês todas aí para vir conhecer a casa, para quem sabe fazer uma oficina de haikai, né? Também recebo a sociedade de modo geral, pessoas interessadas em haikai, em fazer oficina, já recebi grupo de contadores de história, já recebi empresas aqui, né, para fazer reunião, né, em vez de você fazer isso naquele espaço de sempre, no ar-condicionado, entre quatro paredes, as empresas vêm aqui fazer reunião, então já quebra um pouco a rotina, você tem um espaço verde, né, minha casa fica aqui no Pirarzinho, que é um espaço bem verde, um espaço cheio de pássaros, cheio de bichos, né? Então, infelizmente, com a pandemia, me afetou diretamente, porque o meu trabalho é mais voltado para as escolas, né? Estar nas escolas no dia a dia e receber as escolas aqui também, né? Então, isso acabou me afetando. Uma semana antes de chegar a pandemia, né, de fechar tudo, eu lancei um livro. Aliás, já vou apresentando aqui os livros, né? Sim. Entre Miados e Ronronos, né? São haikais só sobre gatos, Quem que é né, a que a gente brinca que ilustradora? são os haigatos, né? Ai, gatos. O ilustrador, o Rogério Borges, Uhum, é o Rogério Borges, até tem uma tela dele aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? uhum. Aqui em cima? É uma tela que faz parte do livro, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó. Então, ela está aqui em cima. Ó. Então, eu lancei uma semana antes de entrar a pandemia. E aí, o que acontece? Eu fiz um lançamento bem bonito lá no Quintana, né? No restaurante, lá no Batel. Foi um dia muito lindo, muito bacana. Mas uma semana depois veio a pandemia, então fecharam as escolas. Eu não pude receber as escolas aqui em casa, então eu acabei que não trabalhei o livro, né? Então, Com um gostinho. até eu sempre faço o lançamento. Assim, o lançamento foi muito lindo, mas como foi num dia de semana, muita gente não pôde ir. E eu fiquei de fazer um lançamento, então, aqui em casa. Quando tudo passar, eu vou fazer esse lançamento aqui em casa. Já Aham. fiz o lançamento dos dois livros anteriores, né? Aqui em casa, então é uma experiência muito linda, assim, de você abrir a sua casa para fazer um lançamento, de receber os amigos, né?
Então, principalmente no lançamento do primeiro livro, né, que é 2018, que foi a primeira vez que eu lancei, então foi um momento muito especial de ver a casa aberta, cheia, as pessoas, né, sentadas nos cantinhos, se divertindo. Eu fiz um mini bazar, tinha bolo, tinha comidinhas. Então Que foi muito joia. bacana ter Uma esse calor, né, proposta. das pessoas. Uhum. É uma proposta bem Então, próxima, né? e daí eu estou ansioso para que tudo isso passe, né? Mas infelizmente isso só vai ser para o ano que vem, né? Esse ano acho que não dá para contar com nada assim Isso. presencial, porque ainda a gente está nesse caminho da vacina, né? E mas estou ansioso para voltar para as escolas, para abrir a casa de uma forma mais contínua, né, para fazer mais eventos, mais parcerias, né? Tem aqui a prefeitura de Curitiba tem a linha do conhecimento, né, que é um projeto em que eles têm um ônibus próprio para levar os alunos, né, para os museus, né, para os parques, para os lugares. E era uma coisa que eu estava querendo fazer uma parceria para ter mais escolas aqui em casa, né? Uhum. Então, tomara que tudo isso passe logo para a gente poder efetivar tudo isso e ter a presença, né, dos alunos aqui, porque é um presente. Acho que estar em sala de aula, estar fazendo oficina, estar em contato com os alunos é um tremendo presente que a gente tem, que vem junto com a poesia, né, com a arte. É isso mesmo, ó. Vamos torcer para passar logo, porque nós, professores, estamos sofrendo dessa carência da face a face com os alunos, do olho É, no olho, do toque, às vezes, no cabelo, um carinho, como você está, e, sabe, até das traquinagens, das briguinhas no recreio, ela os não é minha estresses, amiga, essas coisinhas do dia a dia que estão fazendo é, muita falta, Álvaro. E os professores lá vou falar da minha rede, né, de São José dos Pinhais, alguns aham, trabalham em Curitiba também, né? Então eles têm um pezinho em Curitiba, um pezinho em São aham, José e vivenciam, né, essa sim. questão, essa saudade que você está sentindo, nós também estamos sentindo. E eu Assim, estou acompanhando um pouquinho, enquanto secretaria, né, um esforço enorme desses professores para não deixar a educação parar, sabe? Eles não têm o sim, retorno que eles precisam, que as crianças merecem, mas eles continuam, eles vão fazendo suas aulas, eles vão preparando seus materiais. Então, ó, palmas para todos eles, né? Para esses professores maravilhosos e para os sim, nossos sim. poetas que estão aí nos dando um fôlego para para continuar, enquanto essa É um... pandemia não passa. E por falar em continuar, eu quero começar com a primeira perguntinha para você. Pode ser? Ah, tá bom. Pode ser, claro. Então, eu Então, queria dizer que como eu tenho minha namorada que é professora do estado, sim, eu tenho acompanhado a rotina dela e eu sei que é pode intensa. até parecer, aula online e tal, é mais tranquilo. Não, mas na verdade é o contrário. Acho que os professores estão se redobrando Sim, para sim, poder, né, não sim. perder esse contato com os alunos e continuar com as aulas. Então, realmente é uma bravura, né, Uma você bravura, exatamente. continuar com as aulas. Porque o Então, trabalho triplicou, tão de Álvaro. parabéns. É verdade, o trabalho para eles Sim, sim, triplicou para nós, né? Tipo, é, nós temos que pesquisar, nós temos que criar materiais que a gente não precisava antes. A gente tem que é, gravar vídeos ou mandar recadinhos. E o pessoal do estado, eles estão assim com uma sobrecarga imensa também, né? Então, mas mais uma vez, palmas, aplausos para eles e a gente vai então aqui trazer um parabéns. pouquinho de frescor para os professores de São José dos Aham. Pinhais. Eu queria te perguntar, Álvaro, de maneira geral, Hum. como você vê o papel da literatura infantil
para a formação do pensamento da criança, do 1º ao 5º ano? Qual que é a sua visão sobre isso? Uma pergunta muito interessante, né? Então, quando a gente pensa em literatura, até não vou nem nomear de 1º a 5º, né? Quando a gente pensa em literatura, quando a gente pensa em arte, em poesia, né? Vamos falar aqui de arte, de modo geral, né? No mundo do conhecimento, a gente tem 2 caminhos, né? Que é aquele conhecimento que a gente adquire de forma objetiva e aquele que a gente adquire de forma subjetiva, né? De forma objetiva, a gente tem o conhecimento que, digamos assim, ele não tem essa opção, ele é objetivo, né? Como o nome diz, você vai aprender que 2 mais 2 são 4 e não tem o que discutir, né? Você vai aprender história, a história, como é a história de forma geral, e aquilo e não tem o que discutir, né? Então, você vai ver em geografia que tal coisa é assim e não tem o que discutir. Até na própria língua portuguesa, que a regra da gramática é aquela e não se discute, né? Então, esse conhecimento é objetivo e você não tem uma opção de discussão, você não tem autonomia sobre ele, é aquilo e acabou, né? Agora, quando você entra e você descobre ele de dentro para fora. Agora, quando você entra no mundo do subjetivo, que é o mundo das ideias, né? O mundo em que não existe certo ou errado, no mundo que você tem essa autonomia de pensamento, de descoberta, que ele vem de fora para dentro, né? Aí nós estamos falando, então, no mundo da arte, no mundo da literatura, no mundo da música, né? Então, é quando você se descobre, né? Quando as coisas vêm de fora para dentro. É quando você tem a autonomia de pensamento, quando você tem a autonomia de ideias, né? Então, esse é o mundo das artes. E quando a gente trabalha, então, com essa questão da arte, do mundo da arte, no mundo da literatura, da poesia, aí você faz com que o aluno seja um protagonista, né? Ele tem essa liberdade de pensamento, de omitir a sua opinião, de manifestar os seus sentimentos e as suas emoções, né? Então, é aí que a gente se torna protagonista e que, na verdade, se você olhar na linha do tempo, quando você entra na escola, esse lado subjetivo ele vai ficando cada vez menor, porque você entra na escola, você tem aquela liberdade de fazer as coisas, de brincar, de pintar, de criar, né? E à medida que os anos vão passando, você esse mundo vai se fechando, né? Você vai tendo que saber como são as coisas, né? Então, essa liberdade de criação, ela vai se perdendo, né? Você vai caminhando para uma universidade, para um vestibular, e você é colocado à prova, né? Do conhecimento do mundo exterior. E o mundo interior, como é que fica, né? Então, é aí que entra a literatura e a arte, né? Então, principalmente nos primeiros anos, que você explora mais isso, né, da criança. Então, para mim, a arte é esse lado do mundo subjetivo, o lado da liberdade, das expressões, das ideias, né? E que ele vai se perdendo através dos anos na escola. A gente fazer eu tenho faço sempre uma analogia. Qual que é a diferença entre o ser humano e o robô? É a arte, né? A arte. É a arte que nos diferencia, né? Tanto é que existem pessoas que estão por aí sem pensar muito, sem muita autonomia, né? São robôs que andam pelo mundo, né? Porque justamente
estão presos, né, com essa falta de arte, desse mundo do conhecimento, né? Então, eu sempre faço essa analogia, né? E no mundo da arte, a gente tem todo um mundo interno, né? Todo um mundo para se descobrir. Uhum. Então, essa é a minha ideia da literatura, né? Para as pessoas. É, que É joia. uma ideia assim que, sei lá, eu preciso ainda, sei lá, estudar mais, desenvolver mais essas ideias e quem sabe fazer um artigo falando disso, né? Ai, Porque seria ótimo, porque eu escutei até uma fala esses dias de que a escola dá muitas respostas, né? E a arte, como você aham, falou, é o seu mundo subjetivo, é a sua curiosidade, é o seu é, encantamento, a sua expressão, como você disse, né? Você se expressar diante é da verdade. vida. Então, é uma delícia, então, trabalhar com a literatura, né, Álvaro? Porque você permite esse escape. É um Ah, escape, sim. né? É um escape da criança É a ser verdade. criança, né? A ser ela mesma, né? Se descobrir, se manifestar, né? Então, o caminho da escola é muito massacrado pelo o que é, né? Cada vez mais o que é, não o que você acha, né? Então a gente vai perdendo essa autonomia Não dá muito tempo e para os trabalhando com a sentimentos, né? literatura, é, e trabalhando com a literatura você abre todo esse caminho, né? E descobre um monte de coisa que muitas vezes acaba não sendo lapidado, né? Então, Aham, quantos sim. e quantos artistas, né, existem dentro da gente Uhum, e que, pelas circunstâncias da vida, eles ficaram adormecidos, né? uhum. Então, e é incrível quando às vezes a gente descobre lá, tal pessoa com 40, 50, 60, 70 anos começou a pintar, né? Esses dias eu assisti a um filme na Netflix, né, porque agora com esse isolamento a gente ficou craque em filmes, em séries. Eu nunca tinha assistido a uma série antes e nessa quarentena aí já fechamos um monte, né? Mas tem um filme que se chama Maldi, que é a história de uma artista, de uma pintora autodidata que começou a pintar já bem velhinha, né? Então, a gente tem esse lado artístico, esse lado criativo da gente, que muitas vezes acaba adormecido. Ah, isso é uma esperança escutar isso, né? Há tempo de florescer o nosso lado artístico Então, por toda a nossa fase, né? Enquanto estivermos aqui. Então, é, fala aí. Oi, pode isso me falar. lembrou, só arrematar, me lembrou que eu sou formado em letras, né? E eu tive lá na faculdade um semestre lá de psicologia e eu lembro das inteligências múltiplas, né, do Aham, Gardner. é. Então, quando eu vi aquilo, né, aquele desenho lá das inteligências múltiplas, aquilo me abriu enorme, porque assim, tipo, ninguém é obrigado a ser bom em matemática, né? Quem vai gostar de matemática é que tem mais afinidade. Ninguém é obrigado a ter conhecimento em ciências, né? Então, mas tem aquelas pessoas que são apaixonadas por matemática, por ciências, por ciências humanas. Então, é legal a gente, o professor em sala de aula, ter essa noção de que cada aluno tem um potencial, né? Muitas vezes ele pode ter uma dificuldade com matemática, mas é muito bom em língua portuguesa, ou adora ciências, né? Então, é uma coisa que me abriu muito o pensamento, essa questão de que cada ser tem lá a sua forma de ser, o seu DNA. E ainda bem que é assim, né? Porque imagine se todo mundo gostasse de matemática, né? Daí não teria quem gostasse de português ou assim por diante. É isso aí. Ainda bem que tem essa diversidade, né, Alma? É, Então, vamos aproveitar que você sim, sim. tem essa diversidade aí como um poeta, porque eu acho poemas, assim, algo muito difícil, né? Eu me arrisco na literatura infantil, Aham, mas em narrativas, né? E o
Poema eu Aham, acho mais difícil de fazer porque ele é muito pensado, né? As palavras são escolhidas e ele é trabalhoso. Conta pra aham. gente um pouquinho, Álvaro, qual é a diferença? Vou fazer duas perguntas juntas, tá? Qual é a diferença do haikai como um gênero, né, da poesia, de vários tipos de poemas, né? Porque a poesia é a linguagem, né? Qual Aham. é a diferença do haikai dos outros poemas? E, e a criança que ainda não é alfabetizada, ela pode escrever o haikai, ou ela pode criar um haikai somente com as imagens, com o desenho, ou ela precisa já dominar a escrita? Bom, então o haikai é um poema de origem japonesa de apenas 3 versos, né? É o menor poema do mundo. E tirando o Japão, né, que é a terra natal do haikai, o Brasil é o lugar onde mais se pratica haikai no mundo, né? Hum, E o que é o haikai? O haikai é o registro de uma percepção instantânea, né? De um flash, de um momento. E quando a gente pensa assim, é, no haikai como forma, né? Logicamente que já é uma coisa mais complexa, né? Porque você envolve algumas características, né? Métrica, algumas questões técnicas. Mas assim, pensando no haikai como conteúdo, aí você fica pensando que a criança é o menos apropriado para a produção, porque não, é criança, né? Mas, na verdade, a criança é que tem a matéria-prima genuína para a poesia, né? Porque aham, você comentou ali sobre as questões de pensar, de conhecimento de mundo, de palavras, né? E, na verdade, eu acho que é o contrário. Acho que a poesia funciona mais com a intuição, né? E isso as crianças têm de monte, né? Porque quando você faz uma oficina para adulto, o que acontece? O adulto fica lá intelectualizando, fica pensando muito e a poesia vai passando. Agora, quando você faz com criança, que legal. a criança, ela, aquilo que vem de intuitivo para ela já joga para o papel, ela já lança, né, essa sua ideia e pensando assim que crianças não alfabetizadas, claro, não vão escrever, mas pensando nessa coisa do desenho, né? Porque o haikai é justamente isso, essa percepção instantânea. Então, o desenho de uma criança é um haikai, né, em forma de desenho. Aham, Então, a gente se surpreende muito com as crianças, justamente por isso, pela intuição, por essa matéria-prima que eles têm, que é pura arte, né? uhum, Então, é muito válido. Eu adoro trabalhar. O trabalho que eu faço, a maior parte é com o público de escola municipal, né? Principalmente terceiro a quinto ano, pela questão de produção do haikai, né? Porque a partir do terceiro ano, quarto ano, eles já conseguem produzir um haikai de uma forma mais estruturada, né? entendi. Uhum. Então, a gente se surpreende muito e o que diferencia o haikai de outros poemas, né, é que, na verdade, o haikai é como, para mim, é uma filosofia de vida, porque Hum, você vai retratar as suas percepções em relação à natureza, ou uhum, seja, no haikai tradicional, você vai falar de elementos com identidade sazonal, né? Ou seja, no haikai uhum, tradicional tem que ter uma palavra, expressão que indica a estação do ano. uhum. Então, daí você vai buscar na natureza essa identidade, né? E aí que está, no mundo em que a gente vive, a gente acaba perdendo esse feeling com a identidade das estações, porque, por exemplo, eu já vi nas escolas alunos falar assim, professor, o milho vem da latinha, né? O leite vem da caixinha. Então, a gente vai se distanciando da natureza, né?
E o Haikai é justamente ao contrário, ele vai te aproximando, vai te colocando em harmonia com a natureza. Então você vai descobrir a identidade das estações, né? O que está acontecendo agora? Então a gente tá chegando na primavera, então eu tenho acordado aí alguns dias de madrugada, tipo 3, 4 horas, e já estou ouvindo o sabiá cantar, né? Os passarinhos já estão fazendo uma algazarra, né? Já é época de acasalamento, de reprodução, então já vão começar a pensar em fazer ninho, os passarinhos já começam a cantar, o sabiá, o canário, né? Então, isso é uma coisa que não está no livro, é uma coisa que você está ali olhando para a natureza, você começa a perceber mais. Agora eu estou começando a ver mais borboletas aqui no quintal, né? Então, Legal. tudo isso é a identidade da primavera, a primavera que está explodindo, né? Ah, olha, então estamos Então, a fazendo gente esse vai vídeo na hora descobrindo. certa. Estamos fazendo o vídeo É, na hora certa, né? Na então a primavera gente. chegando. Pode É, falar. primavera chegando. Então a gente vai descobrindo esses elementos da natureza que, por muitas vezes, por causa da pressa, da urgência, do mundo virtual, a gente deixa de lado, né? A gente não percebe. Então, o Haikai, apesar de ser, olha, é um poema objetivo, né? A gente fala das coisas de forma objetiva, de forma simples, de forma clara. Então, eu vou falar no Haikai, né? Quando a gente faz oficina, a gente fala que o passarinho canta em cima do galho, né? O passarinho está na árvore cantando. Então, é assim que a criança vai se manifestar. Aí, o adulto não vai falar isso. Ele vai falar que o passarinho em cima do galho está expandindo sua vida, vai usar uma forma Aham. intelectualizada de dizer as coisas, né? Uhum. Então, é o Haikai, então, que eu digo, é essa questão de ser uma filosofia de vida, porque você vai ter que se desprender de tudo e usar da simplicidade, usar da objetividade, né, para transmitir aquilo que te vem de forma subjetiva, né? Então, o canto de um passarinho, ele é objetivo na hora de você retratar, mas para ele te tocar tem que ser de uma forma subjetiva, né? Você tem que se encantar por aquilo para você poder se manifestar através da poesia, aquele momento, aquele instante, aquela emoção que o canto do passarinho te traz, né? Então, não é uma coisa difícil, é uma coisa que eu já conheço o Haikai já há 17 anos e que eu sou cada vez mais, eu sou um aprendiz, cada vez mais eu estou aprendendo mais com a natureza. Isso é interminável, é inesgotável, né? Então, o legal no Haikai é isso, que cada dia você está aprendendo mais. Nossa, Álvaro, ouvindo você falou tantas coisas importantes. No nosso currículo do referencial lá de São José dos Pinhais, a gente está usando agora o termo dialogia, né? Fazer dialogia entre as coisas. E o Haikai é exatamente essa dialogia entre o objetivo e o subjetivo. Ou seja, o que você disse, né? A maneira Verdade. interior que você sente a natureza e você materializa através das letras, né? Esse instante que você falou. Outra coisa muito interessante que você disse é a dificuldade do adulto de captar esse instante como a criança, né? E aí eu já quero emendar com minha Exatamente. pergunta. Quando o professor trabalha literatura infantil na sala de aula, às vezes ele não percebe, mas ele também sente prazer. Ele também está feliz, ele também se Sim. alegra com a literatura. E então, Certamente. falo por mim, né? Representando aqui os professores, quando eu trabalhava a literatura, quando eu trabalho a literatura na sala de aula, às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes as crianças acham até engraçadas as minhas expressões. A Pro está chorando porque leu o livro, ou está rindo. Então, porque eu acho que a literatura tem esse papel, né, de nos tocar lá dentro. Você acha importante os professores praticarem, ou não sei se essa palavra, ou
experimentarem, vivenciarem o Haikai consigo mesmo, escrevendo, se arriscando sobre a natureza e se conectando com essa natureza, porque o nosso currículo diz sobre a dialogia entre as coisas, né? E você disse há pouco sobre essa questão da objetividade do Haikai, que é você dizer em poucas palavras o seu sentimento, que está ligado com a sua subjetividade, a forma como você captou a imagem, não é isso? Então, o que você considera com relação aos professores? É importante eles também vivenciarem o Haikai antes de colocar essa proposta para os alunos? Você acha que é um diferencial? Totalmente, né? A partir do momento em que que o professor tem essa experiência em fazer Haikai, ele vai ter muito mais empatia, né, na hora de trabalhar isso com os alunos, né? Que ele vai saber qual que é a dificuldade, vai entender mais da estrutura, como fazer, para depois repassar isso para os alunos, né? Então tem essa palavrinha super interessante, super importante, que é a empatia, né? Você passar por aquela prova para você depois também ter essa experiência a seu favor para repassar isso para os alunos, né? Então, o que acontece muito nas minhas oficinas é que quando eu faço esse trabalho, às vezes você vai em algumas escolas em que você se sente meio professor substituto, né? Ou seja, algumas professoras, em vez de estar prestando atenção na oficina para adquirir o conhecimento e depois poder desenvolver isso com os alunos, elas aproveitam o momento para, por exemplo, corrigir prova, né? Então, você está lá na frente dando a oficina, você vê a professora de cabeça baixa corrigindo prova, ou professoras que ficam no celular, sabe? Então, isso é muito complicado, porque já, claro, primeiro demonstra que a professora não está nem aí, ela está, tem um professor substituto aqui, eu vou aproveitar e fazer outras coisas, né? Então, ela acaba não adquirindo o conhecimento da oficina para depois repassar para os alunos, né? Então, já teve uma situação assim, tipo, em que terminou a oficina, foi na biblioteca pública, né? Terminou a oficina, eu notei que a professora não estava prestando muita atenção, e daí chegou a hora de fazer as perguntas, e daí a professora fez uma pergunta lá que eu só faltava eu falar assim, pô, professora, eu já falei isso, né? Se você tivesse prestado atenção. Então é uma coisa muito desagradável e triste, né, de ver o professor que não tem interesse naquilo que você está passando, porque é uma matéria, né? É uma matéria que depois ele vai poder usar com outras turmas, vai ter para o seu próprio conhecimento. Mas também, por outro lado, tem aqueles professores que trabalham, né? Trabalham primeiramente, antes mesmo de você ir às escolas, trabalham o Haikai, o que é o Haikai, autores de Haikai, trabalham você como autor, a tua biografia. Você chega em sala de aula, nem na sala, você chegou na escola, você já vê um cartaz com os teus poemas na entrada, você já vê haikais pendurados, varal com haikais, muitas vezes até haikais dos próprios alunos, né, que a professora já fez um trabalho anterior, né? Então, aí você verifica, pô, esse professor está interessado no assunto, está interessado nos alunos, em repassar o conhecimento. Então, quando você trabalha, que você pratica, aí é uma outra visão, né? Aí você já tem mais propriedade para desenvolver o conteúdo. Então, é super importante, super bacana o professor experimentar do bolo também, né? É verdade, né? E às vezes, né, Álvaro, eu escutando você falar, quantas vezes eu repeti essa prática que você disse, de não aproveitar aquele momento, que é para mim também, professor. E às vezes tão sobrecarregada de preocupação,
que eu tenho que entregar as atividades corrigidas, que eu tenho que preparar as aulas, eu não uso o tempo a meu favor, naquilo que eu posso aliviar essa carga. Eu acabo me sobrecarregando e eu vou conseguir depois corrigir, porque se eu estivesse dando aula, eu não estaria corrigindo, né? Enquanto está ali um escritor, um poeta, um filme que eu levei, uma música, eu também tenho que desfrutar, porque é no próprio processo que eu também descanso, né? Que eu também... O Penai que trouxe algo muito interessante, que é o deleite, né? Eu também me delicio com essas coisas e renovo a minha energia, né? Então, é muito bom ouvir isso de um escritor que é um poeta como você, para que a gente, nas próximas vezes que ter essa oportunidade de ter você bem pertinho na sala de aula, a gente deixa o celular lá e depois eu corrijo, depois eu faço, depois, né? Depois eu vejo, para desfrutar essa energia boa que a arte traz para nós, né, Álvaro? Bem, mas a gente podia continuar nossa conversa por mais um tempo aqui, mas não dia vai... inteiro, né? Ia ser muito bom. Mas a gente vai, quem sabe, voltar, trocar mais com os professores. É a primeira proposta que eu estou fazendo com eles aqui, de levar um escritor para eles de forma virtual. E vamos lembrar que vai ter um sorteio dos seus 3 livros. Você separou, assim, alguns livros? Como é que você pensa em fazer esse sorteio? Bom, eu trouxe, então, já mostrei o Entre Meados e Ronronos. Aí tem Viagem pelo Jardim, né? Que é uma experiência minha com haikais que eu cacei aqui no próprio jardim. Esse aqui tem as ilustrações da Verônica Fukuda. É um primor, os trabalhos dela, um primor. Todos os livros têm a brincadeira no meio aqui do jogo dos 7 erros. Então, o seu livro é interativo. Ele tem essa brincadeirinha aqui do jogo dos 7 erros. Que legal. Só para quebrar um pouco, ser mais lúdico também, né? Lê pra gente um haikai aí, aproveitando a deixa. Então, esse aqui são haikais, né, que eu experimentei no meu próprio jardim. Então, vamos ver aqui. Falando em setembro. Setembro termina. Um rastro amarelo do astro, enfim, na cortina. Que legal, que joia. Eu lembro que foi um setembro bem nublado. E, nossa, era o último dia de setembro, realmente. E eu olhei pela janela, assim, e apareceu o sol, né? Foi, acho que 2016 ou 2017. E foi um setembro bem nublado. Eu falei, nossa, opa, finalmente o sol, né? E esse haikai aqui, ó, esse haikai que eu li, daí é um estilo diferente. É um haikai guilhermino, né? Foi criado por Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida criou um estilo próprio de fazer haikai, que é com uma forma especial, né? Seguindo aquela métrica do haikai tradicional dos 5-7-5 e com 2 rimas. A rima do primeiro verso com o terceiro, né? Que aqui no caso eu usei setembro termina com cortina. E no segundo verso, rimar a segunda sílaba com a 7ª, que eu falei aqui, um rastro amarelo do astro, né? Então, a rima do rastro com astro. Nossa, então, eu gosto... que elaborado isso, né? É um haikai muito técnico, né? Mas que ele tem como resultado o ritmo e a sonoridade, né? Outro aqui, haikai guilhermino, ó. Um canto me chama, lá fora a fauna e a flora, deito-me na grama. Né? Então... E parece que você sente o cheiro da planta, sente o toque da grama. É uma sonoridade, né? Ele tem uma sonoridade. Então, eu gosto muito do haikai guilhermino. Aí vamos ver aqui um haikai tradicional, veja a diferença, né? Gorjeios no jardim, esperando a primavera, o pássaro treina, né? Então, aqui já é um haikai tradicional, que é dividido em 2 partes, né? Gorjeios no jardim é a primeira parte,
Esperando a Primavera, o Pássaro Treina é a segunda parte. Então, outra característica do haikai tradicional é ser feito em duas partes. Uhum. Para que serve isso? Para deixar o haikai mais sugestivo e menos explicativo. Né? Então, quanto menos explicativo, melhor. Né? Ah, então é um desafio para o professor, né, fazer um haikai, porque a gente gosta de explicar. Justamente, né? A gente tem essa questão de querer se explicar, né? Para tudo a gente quer explicar. E o haikai é justamente ao contrário, né? Então ele sugere. E aqui, por exemplo, a expressão esperando a primavera é um termo no haikai comum, né? É um termo, a gente chama de kigo, que é a palavra, né, ou expressão que indica a estação do ano. Então, esperando a primavera. Então, para o poeta do haikai traz muita expectativa, né? Digamos que é bem exatamente como a gente falou nesse momento, né? Agora, porque eu já posso dizer que já é primavera, né? A primavera não chegou ainda, mas a natureza ela não lê calendário, né? Ela vai se transformando, né? O sabiá já começou a cantar. Quando a gente fala no haikai do canto do sabiá, indica a primavera. Só que o sabiá não olha na folhinha e fala: hoje começou a primavera, vou começar a cantar. Então a natureza tem um movimento, uma transformação, e você, como poeta do haikai, como observador, você começa a sentir tudo isso, né? Você percebe a mudança no ar, a mudança nos passarinhos fazendo algazarra e tal, né? Então é muito legal a gente aprendendo isso com o haikai, né? E daí eu tenho outro livro. Então esse seria um para sortear, né? Que você falou agora. Daí você pode escolher, né? Esse. Temos o lançamento o Entre Miados e Ronronos para as gateiras de plantão. Quem ama gatos, pronto. Viagem pelo Jardim, né? Que são haikais colhidos no meu próprio jardim. Bichinhos de Estimação. Esse eu tenho, é uma delícia. Que são haikais sobre bichinhos de estima, né? Esse livro, eu acho interessante essa proposta a partir do próprio título. Nossa, eu amei o título. Porque você trabalha com a ideia de estima, né? E a própria palavra estimação, se você perguntar em sala de aula, o que quer dizer, né, estimação, os alunos vão responder do jeito deles, mas eles não têm essa ideia mais exata do que é, né? Então, brincar com isso, brincar com essa palavra, estima, porque aqui tem haikai, por exemplo, ó, no quarto escuro, o zum zum do pernilongo, uma noite em claro, né? Então, qual que é a relação da palavra estimação com um haikai que fala sobre pernilongo, né? Mas como assim? Não tem nada de estimação, né? Mas a ideia é justamente você trabalhar com a palavra estima, você ter estima, né? Ter amor, ter carinho, ter respeito, né? Pela natureza, por mais que seja um bichinho desagradável, o pernilongo, mas ele está na natureza e ele tem o mesmo direito que a gente de estar na natureza, né? Por algum motivo ele existe, né? Então, esse é um livro também bem bacana de se trabalhar em sala de aula, né? Tem haikai aqui que eu brinco e não coloco o bichinho, né? Como, por exemplo, açúcar no chão, mal cai e logo atrai uma multidão. Vamos adivinhar? E daí o interessante dessa ilustração é que enquanto a Verônica estava desenhando, apareceu uma formiga de verdade. Ela até fez um vídeo e me mandou. Né? Olha só. Que bacana. Então é um livro bem bacana de se trabalhar em sala de aula também. Então, outro livro que eu tenho, Na Sopa do Sapo. Também tenho esse, muito legal. Haikais, na maioria, sobre insetos, né? E outros bichinhos que moram no nosso jardim. Esse tem as ilustrações da Eve Ferretti.
E também é um livro do qual eu gosto muito, né? Tem o jogo de 7 erros. E as ilustrações, o estilo da Eve tem uma harmonia muito enorme com insetos, né? O traço dela, então ficou um livro bem bacana mesmo. É lindo. Então esses são os livros, alguns dos livros infantis que eu tenho, né? Então a gente pode combinar, né, com os professores que a gente faz Pode um vídeo, escolher, né? uma videochamada rapidinho e você sorteia aí, depois a gente manda de novo para elas, pode ser? E eles Pode escolhem, escolher, então. ó. Escolhe, daí depois você me passa o nome dos sorteados com o endereço, eu posso mandar pelo correio direto já autografado. Olha, que privilégio esse É, Álvaro Show! é. Que Que delícia, daí então. fica mais prático, né? Porque como a gente Sim. não pode se encontrar, Uhum. e em vez de eu mandar direto para você, Você eu já manda mando direto. para os sorteados, né? Vão receber pelo Ótimo. correio. A gente só vê como é que a gente faz o sorteio, se a gente faz um videozinho rápido, alguma coisa, você mesmo faz um vídeo, me manda, eu mando, É, né, para os tem que professores. pensar numa estratégia de sorteio, né? Isso. Mas eu Já que eles tô vão. pensando ser no dia 23, para a gente homenagear aí tudo nesse momento e a esperança Aham. da primavera, que isso tudo vai melhorando e a gente vai seguindo com a vida, né? De uma forma mais encantada ainda, com os seus haikais. Ou você pode, digamos, enumerar, não sei, talvez enumerar os professores, né? Cada um vai ter um número e chega na hora ela fala, ó, fale 3 números de 1 a tanto, né? Daí eu vou falando quem for sorteado, quem for Tá, na joia? numeração. A gente só pede então para eles colocarem no comentário lá, professores, o nome de vocês e qual é a escola que vocês estão atuando agora, de É, São José dos Pinhais, tá bom? Não dá para sim. abrir para todos os professores de todas as É, regiões, mas a gente vai dar esse gostinho aí para os outros também terem essa, né, ideia de levar o Álvaro aí para conversar nas é. suas Ah, redes, né? mas deixa eu te contar também que como eu sou poeta, né, como profissão, eu também vendo meus livros, né? Se os professores tiverem interesse, Claro, vamos você aproveitar. pode colocar aí no vídeo depois o meu contato, né? Que Joia. daí eles podem me mandar mensagem, eu mando o Suas livro ou os obras. livros pelo correio e eles podem depositar depois. E quem sabe futuramente marcar uma visita na sua casa com os Sim, sim, alunos, né? Tudo exatamente. isso. Eu tanto posso ir nas escolas, como posso receber as escolas aqui em casa. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. O Tão Breve Quanto Agora é meu primeiro livro, e aqui são haikais mais uma linha de humor, né? Pegando a escola do Milor Fernandes, né? Que tem um livro chamado Haikais, que são na maioria de humor. E aqui tem o meu haikai mais famoso, que diz assim: Curitiba não nos poupa, ontem eu tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. Nós amamos, né, esse haikai. Aí tem o meu livro mais tradicional, o caqui, né? O caqui é uma fruta que veio do Japão, assim como o Hum, haikai. Em japonês se escreve com K, então o título dele é em japonês mesmo. Tem o kaki, o origami de um kaki, né? Que é outra arte japonesa. E a capa do livro faz referência à bandeira do Japão. puxa, E as tudo ilustrações, pensado. as ilustrações são do Taco X, que é um caricaturista curitibano, ele é japonês também, né? De origem japonesa. Tem tudo de japonês, menos o polaco prometido. Também eu gosto muito desse livro porque pensando na questão editorial, é o meu livro mais japonês. Ah, que bacana. E Giz de Aprendiz, que é de uma coletânea, né, de uma coleção chamada Helena Collodi. Eu fui convidado a participar, então eu faço parte do volume 5, né? É O pela volume 5 editora? é Bonijuris, que é Que uma joia. editora mais voltada para a área de direito aqui de Curitiba, né? Uhum. E daí aqui é o seguinte, como é um volume extenso e o haikai é curtinho, então aqui nesse livro tem 5 livros em um. Então, por exemplo, se você quiser conhecer a maior parte da minha obra, que eu brinco que são minhas obras completas, né? Então está aqui no Giz de Aprendiz.
O giz de aprendiz tem o caqui, tem o tão breve, os dois estão aqui dentro. Tem um lugar chamado Estante, que é um outro livro meu que está esgotado. Tem 2 livros inéditos, novos aqui. Nossa. E ainda tem um capítulo com poemas soltos, que eu coloquei lá. Poemas soltos, que são poemas não tercetos, né? Não haikai. Então eu brinco que são minhas obras completas. Puxa, que chique! Uhum. Então, se os professores tiverem interesse, é só entrar em contato comigo que eu mando autografado, depois pode depositar. Tá E ótimo. também fica aqui claro o convite para vir conhecer minha casa, eu fico à disposição para ir nas escolas, fazer oficina, como já fui a várias, né, escolas aí da rede de São José dos Pinhais. Então, eu continuo à disposição. Então, Álvaro, infelizmente eu vou encerrando aqui, mas olha, Tá bom. obrigada. Obrigada, você tem um Eu que coração agradeço. muito disposto. Sempre que eu peço para você alguma coisa, você nunca falou não. Não, imagina, Você é muito próximo dos seus leitores. Você é um exemplo para todos os escritores serem como você. Então, assim, você me inspira também, porque, né, você é muito simples e ao mesmo tempo muito sofisticado e ao mesmo tempo muito querido. Então, você é um exemplo, assim, de grande escritor paranaense que a gente tem que aproveitar. E eu queria também agradecer aqui aos professores de São José por estar nos assistindo. Espero que vocês desfrutem dos livros que vocês tiveram a oportunidade de ganhar, ou desfrutem desse vídeo que foi feito assim, de uma maneira com estima, aproveitando a estimação do Álvaro, com muita estima, de coração, com sinceridade, porque os professores eles têm bastante experiência com a língua portuguesa, então eles não sentem muita dificuldade de preparar suas aulas assim de língua portuguesa. Então, vamos trazer outros elementos que possam deixar esse ensino da língua materna mais suave, mais encantador com a literatura. Mais atraente, né? Com a literatura. Você quer se despedir falando mais alguma coisinha? Eu já me despeço aqui. Obrigada de coração mais uma vez. Um beijo. Eu sou grato. Professores, e para você, viu? E deixa o finalzinho para você. Tá bom. Não. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Sempre conte comigo. Assim, é um prazer enorme estar dividindo um pouquinho que a gente sabe, de estar divulgando o Haikai, de estar em sala de aula com os alunos, né? Então, só tenho a agradecer e, mais uma vez, fica o convite para, quando tudo isso passar, né? A gente possa se encontrar em sala de aula ou aqui em casa. Também alguns professores entram em contato, às vezes pedindo um vídeo, né, para mandar para os alunos, para mandar nos grupos, né? Então, se quiserem entrar em contato para eu, sei lá, fazer uma leitura de algum livro, apresentar algum livro, fazer tipo uma mini oficina de Haikai, né? Às vezes em 5 minutos você consegue passar o que é o Haikai, e os alunos têm essa oportunidade de ter o contato com o autor, né? Porque a gente tem muito essa coisa de que os alunos, né? Tem muito essa coisa de que para eles o autor sempre está morto, né? Você está na sala de aula, quantas vezes eu já ouvi o aluno chegar assim e falar para mim: eu achei que você era morto, né? Então é engraçado isso, né? Então, ter o contato direto com o autor, né, com o escritor, isso também para mim, na verdade, tanto pode ser um presente para o aluno, mas para mim assim é de uma fortuna enorme, assim, é aquilo que movimenta a gente, aquilo que dá essa energia para a gente, porque a gente sabe que trabalhar com cultura, trabalhar com poesia, né, no Brasil, assim, às vezes você tem muita dificuldade, agora nessa pandemia, nem fale, né? Eu não vou ficar aqui chorando as minhas pitangas, porque não é isso que eu quero. A dificuldade é enorme, mas isso aí tudo passa e a gente segue adiante, né? Então, eu só tenho a agradecer e fico à disposição
das professoras, da prefeitura aí, né? Para que a gente possa levar muita arte aí para os alunos. Isso mesmo, vamos fazer muita arte. Então, mais Sim. uma vez, obrigada, Álvaro. Fica com Eu Deus que agradeço. e a gente se Obrigado. encontra de novo daqui uns dias. Combinado.